Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas, que está sendo realizado esse ano aqui em Florianópolis e tem como tema inovação impulsionando o propósito das autogestões. Eu vou conversar agora com a Andrea Bergamini, que é diretora técnica comercial e fundadora da Advice Health, uma parceira de muito tempo da Unidas. Eu queria te dar boas-vindas, Andrea, e queria que você contasse um pouco da sua história com a Unidas aqui para a gente abrir o nosso papo. Bom, a história da Unidas começou quando eu criei um curso sobre gestão de OPME. E quando esse curso começou a ser divulgado, a Unidas me chamou para dar aula para eles e eu comecei a ter mais contato com as operadoras de autogestão. E é muito interessante porque a operadora de autogestão ela tem uma peculiaridade, né? Porque eu falo isso até para o judiciário, porque eu dou aula também para o judiciário. Eu falo que nem são beneficiários, são associados, são trabalhadores que se unem para formar as operadoras. E a maior dificuldade que a gente tem no OPME, que são as órteses e próteses materiais especiais, é entender quais são os concorrentes do mercado, quanto que ele custa, por que tem tanta disparidade de preço, então pagar o material certo para o paciente certo, o procedimento certo e médico certo. Então, com isso, eu comecei a fazer esse treinamento com as operadoras da Unidas, para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade dentro de um custo viável. Agora me conta um pouquinho, né? A gente sabe que o OPME é um custo sempre preocupante, é um item muito delicado até por conta dessas disparidades. Me conta um pouco o que você vê de cenário Brasil hoje para as operadoras, os desafios na gestão de OPME, porque a gente sabe que é um dos custos que mais meio que batem ali na conta dos custos assistenciais, né? Então, os desafios são grandes, né? Eu costumo dizer que a gente passa ano, a gente pensa que resolve um problema, mas aparece outro desafio maior ainda. Então, em relação ao OPME, OPME é tecnologia. E como qualquer outra área, como iPhone, por exemplo, Samsung, a marca, todo dia está chegando um telefone novo com uma nova tecnologia. Na área da saúde não é diferente. Todo dia chega coisa nova. Então, a maior dificuldade é como saber que se essa tecnologia nova vai trazer realmente benefício clínico para o paciente ou ele só vai aumentar o custo. Então, esse é um primeiro desafio. Outro desafio é como incorporar isso dentro do hall da ANS. A gente tem um hall que hoje em dia ele é o tempo todo atualizado. Como que as operadoras vão conseguir manter atualizado esse hall dentro de um custo viável, dentro de uma sinistralidade viável, lembrando que os reajustes de plano são negociáveis, né? E são anuais. Essa questão do hall é um ponto que eu queria que, se você pudesse falar um pouquinho mais, porque antes a gente tinha as janelas de 2 anos, agora a incorporação de tecnologia está sendo feita de maneira constante, né? E por outro lado, como você bem falou, são muitas tecnologias surgindo o tempo inteiro. Como buscar um equilíbrio e até pegando um pouco desse olhar das autogestões, a gente sabe que a autogestão tem esse cuidado de não olhar só para o preço, né? Mas assim, de tentar realmente oferecer a melhor oferta de cuidado, com uma demanda tão grande de novas tecnologias, produtos e afins que acontecem o tempo inteiro. Então, dentro das operadoras de saúde, a gente sempre tem que pensar que a qualidade tem que ser premissa. O beneficiário tem que estar em primeiro lugar e a autogestão faz muito bem esse trabalho. No entanto, como qualquer empresa que vai vender um produto, ela sempre vai dizer que a sua tecnologia é melhor. E quando ela diz que está trazendo uma tecnologia, ela sempre vai agregar um custo nisso. O que a gente precisa fazer é realmente entender como ela vai ser utilizada e o resultado disso. E aí vem a questão do novo rol. Com a Lei 14.454, muitas pessoas entenderam que qualquer nova tecnologia que se tiver um estudo de medicina baseado em evidência pode ser incorporado. Isso não é real, não é verdade. A ANS já se manifestou sobre isso. Eu preciso, sim, ter algum estudo científico de peso forte, como por exemplo no Conitec. Então hoje, todo dia está chegando demanda no hall. Há pouco tempo entrou agora o fechamento de apêndice atrial, que é um custo alto, mas tem evidência científica. Conitec aprovou, automaticamente entra no hall. Fora isso, a ANS está o tempo todo, o hall é dinâmico, ela está estudando novas incorporações, vendo evidência científica, se vai trazer benefício clínico e quanto que vai pesar na sinistralidade. Infelizmente, a saúde é muito importante, mas ela tem custo, então a gente não tem como não falar sobre isso. Claro, e aí, entrando um pouquinho aqui, me conta um pouquinho como a Advice Health acaba ajudando as operadoras de autogestão nesse desafio de eu estou dando a tecnologia correta para o paciente correto, na hora correta e para o médico correto. Como é que vocês fazem isso? Então, a Advice Health nasceu exatamente disso. Antes ela se chamava Gestão OPME. A gente mudou o nome porque hoje a gente não só cuida do OPME, a gente também está trabalhando muito com ajudar as operadoras na terapia do espectro autista. Mas como que a Advice Health faz? Ela faz exatamente análise técnica de forma muito minuciosa, tanto do procedimento, da indicação, do quadro do paciente, quanto do OPME,
OPME. No OPME, qual é o preço de mercado, quem são seus concorrentes. Depois a gente tem uma etapa que a gente liga para o médico, faz uma mediação técnica para tentar chegar num acordo com o profissional assistente. E por último, a junta médica, que é através da RN 424. Hoje a gente tem aí nosso carro-chefe, que é a junta médica, que não é só junta médica conforme numa plataforma. A gente faz acolhimento do beneficiário, a gente tenta o consenso médico antes, com o técnico. Então o objetivo é, vamos explicar para o beneficiário por que a gente está preocupado com a qualidade da assistência prestada. Agora, você tocou num ponto interessante, que é a questão dos tratamentos para crianças dentro do espectro autista. A gente sabe que depois, enfim, que o rol mudou com a 14454, a gente teve uma explosão de custos assistenciais relacionados a terapias para crianças e pessoas dentro do espectro autista. Como você enxerga todo esse movimento que aconteceu e como é que se escolhe a melhor linha de cuidados para uma doença, né? Para um transtorno que cada paciente é de um jeito e tem uma demanda específica? Muito importante. Primeiro, a inclusão a inclusão no rol não foi o impacto. O impacto não é esse. O impacto que, infelizmente, o mercado da saúde se movimentou de uma forma negativa e que começaram a surgir clínicas profissionais que não fazem a terapia correta. As crianças e adolescentes, e até mesmo adultos, precisam ser tratados, precisam ser acompanhados. E muita gente pensa que é algo subjetivo. Não é, é objetivo. Então, se uma criança tem uma deficiência X na fala, ela tem que evoluir. O que os operadores precisam fazer? Primeiro, criarem protocolos de solicitação. O que é isso? Na hora que vem o pedido do profissional, tem que dizer assim, qual é o resultado esperado para aquela criança, qual é a deficiência que ela tem, e em 6 meses reavaliar através de quê? Indicadores, porque é o objetivo. Hoje, você faz tratamento anos, a criança não evolui nada, a operadora continua pagando e nada acontece. Então a gente tem que acompanhar de perto, qualificar essas instituições. Não é fácil, a gente está aprendendo junto. Sim. É muito novo, a Advice também está aprendendo muito sobre isso. A própria Unidas lançou recentemente uma cartilha de TEA para explicar para as operadoras como escolher os melhores protocolos, de fato, né? Que ficou excelente. Eu li a cartilha inteira, até parabenizei o pessoal da Unidas. Precisa dar um norte, gente, porque é difícil. É algo muito novo e fora que a gente está, infelizmente, por que o custo está aumentando? Porque a gente está tendo muita fraude no Brasil. Como tudo na saúde acontece, tudo novo, tem uma oportunidade para fazer fraude, infelizmente isso acontece. Cara, isso infelizmente não é só na saúde, é um pouco de reflexo do que a gente tem, enfim, de cultura, e é triste, mas olha, eu queria te dar parabéns, Andréia, obrigada pelo seu tempo aqui, se você quiser falar alguma coisa que você acha que é super importante para a gente fechar esse nosso papo, fica super à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar pelo congresso. Eu não perco um congresso da Unidas. Eu acho maravilhoso, né? Maravilhoso. Os temas são muito técnicos, são muito importantes para quem está na gestão. Inclusive, vem outras operadoras que não só das autogestões e dizer que a Advice Health está à disposição também para o que precisar. Super obrigada por ser nossa parceira, super obrigada por esse papo e eu também agradeço a você que está aqui acompanhando todas as entrevistas da 3ª temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do nosso 27º Congresso, que esse ano está sendo realizado aqui em Florianópolis. Te vejo no próximo vídeo.